Está no ar, Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. Chegou aquele momento da gente falar de sexo, amor, relacionamentos e prevenção. Depois de todos esses meses, eu já me sinto íntimo de vocês. Mas se alguém estiver me ouvindo só agora, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Para me conhecer melhor, é só dar uma conferida no meu canal no YouTube, que tem muita coisa legal para o público LGBT e para quem mais quiser ouvir, porque a gente não tem preconceitos. Pode vir, gente! Tá começando o 7º episódio do podcast Rola Conversar, que faz parte do portal Combinar Rola. Ei, psiu, rola conversar? Se você perdeu algum dos episódios anteriores, é só conferir nas principais plataformas de áudio. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio a gente falou sobre o sexo na pandemia. Uma das questões que a gente trouxe foi o quanto muita gente tem usado os aplicativos de relacionamento para conhecer outras pessoas durante o isolamento social. Pois é, a gente achou que ainda tinha muita coisa para ser dita sobre esse assunto e que em algum momento ele ia ter que ser retomado. E esse momento chegou. Se antes da pandemia todo mundo já usava os aplicativos para conhecer pessoas novas, agora esse uso aumentou muito. Porque durante os últimos meses, ninguém tem saído de casa e essa tem sido a forma de muita gente se relacionar. Mesmo com os bares, restaurantes e até casas noturnas reabrindo em muitos lugares, os aplicativos continuam bombando. E hoje em dia tem aplicativo para todo mundo, inclusive aqueles exclusivos para a comunidade LGBT. Eu não preciso nem citar os nomes, pra gente não ficar divulgando as marcas gratuitamente, mas se você é solteiro ou está num relacionamento aberto, é bem provável que tenha instalado no seu smartphone. Mas eu te pergunto agora, você tem cuidado da prevenção nos seus encontros? Para falar sobre isso, o tema desse episódio é relacionamentos digitais. Rola conversar sobre a prevenção nos aplicativos de relacionamento? Ei, psiu, rola conversar? Então, e aí eu tô pensando em algumas dicas que eu posso dar pra vocês pra marcar esses encontros, né? Sempre é importante dizer que a gente não deve falar dados bancários, dados de documentos pessoais, e o ideal é que você marque esse encontro num lugar público, né? Numa rua, num shopping, numa praça, e que você sempre avise alguém, né, da sua confiança, um amigo, um familiar, pra onde você foi. E, inclusive, você pode compartilhar a sua localização em tempo real através do celular. Hoje em dia, os próprios aplicativos, eles já trazem algumas ferramentas de segurança, como sinal de verificação para mostrar se aquela pessoa é ela mesma, né? Principalmente em pessoas mais conhecidas ou famosas, botão de denúncia, principalmente para demonstrações de preconceito, como LGBTfobia, racismo e sorofobia. Aplicativo facilita muito, mas principalmente hoje em dia é bom que a gente tome alguns cuidados para não entrar em nenhuma furada. Outra questão também é tentar evitar ao máximo o uso de substâncias e de álcool durante esses encontros, já que você pode ficar mais vulnerável. Agora que a gente já falou da segurança básica para os relacionamentos digitais, a gente pode passar a falar das outras formas de se proteger. E é claro que eu estou falando da prevenção do HIV. Existe uma prática, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama serosorting. Nada mais é do que você explicar no seu perfil qual é o seu status sorológico, ou seja, se é negativo, se é positivo, indetectável ou se faz uso de métodos de prevenção combinada. O serosorting é uma estratégia de prevenção que já é muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa, que consiste em você escolher os seus parceiros sexuais através dos seus diagnósticos, né? Como eu sempre digo, diagnosticar e tratar também é prevenção, porque à medida que você trata, você se torna indetectável e assim você não transmite o vírus por via sexual. Então é mais seguro você transar com uma pessoa que vive com HIV e faz tratamento do que com uma pessoa que nunca se testou na vida.
isso é o serosorting. Lembrando que uma pessoa vivendo com HIV não é obrigada a revelar o seu diagnóstico para sexo casual, principalmente se ela vai usar preservativo e se ela está indetectável. Se alguém procura transmitir indiscriminadamente o vírus, né, se isso chega aos ouvidos dos profissionais da saúde e das autoridades, aí sim ela está cometendo um crime, mas isso é bem raro. Então é importante que a gente naturalize cada dia mais falar das maneiras de prevenção, falar de HIV, porque tantas pessoas convivendo com HIV têm direito a uma sexualidade saudável. Tem gente que acredita que uma pessoa com HIV não deveria estar em um aplicativo de relacionamento, que um soro positivo não deveria nem se relacionar com outras pessoas. E isso é um grande preconceito, que a gente já abordou no último episódio. Mas por ter esse tipo de preconceito, inclusive entre os próprios gays, já existem aplicativos só para positivos. E também tem aplicativos e grupos em redes sociais. É importante sim que as pessoas soropositivas tenham um espaço privado em que elas possam trocar vivências e discutir dúvidas do dia a dia, mas eu acho que a gente não deve separar pessoas soropositivas e pessoas que não vivem com HIV. É importante que a gente combata o estigma e o preconceito, a gente democratize a utilização da PrEP, da PEP, do preservativo, do serosorting, para que assim a gente mostre cada dia mais que uma pessoa vivendo com HIV tem direito a uma vida sexual plena e tem também direito reprodutivo. Ninguém pode ser definido por um diagnóstico. Aí que você teve todo o cuidado em conversar com o cara, vocês tiveram um date todo especial e resolveram dar uma apimentada no sexo. Nessa hora, vale usar quase todo tipo de fetiche, só é bom ter cuidado com algumas práticas mais perigosas. Uma delas é o sexo químico, ou seja, quando se faz uso de alguma substância química para aumentar a libido e sensação de prazer. O sexo químico é um fenômeno também conhecido como chemsex, que vem sendo praticado também nos Estados Unidos e na Europa e ultimamente tem chegado no Brasil. As 3 principais substâncias utilizadas são o GHB, a metanfetamina ou crystal meth e a mefedrona ou sais de banho. Essas drogas geralmente elas aumentam a libido, o tesão, e as pessoas às vezes podem ficar extremamente autoconfiantes e elas podem exercer alguns comportamentos de risco. Às vezes uma pessoa que utilizaria PrEP, que utilizaria preservativo, sob efeito das substâncias, ela pode se envolver em práticas mais arriscadas. Outra substância utilizada também é o poppers, que é um vasodilatador que geralmente é inalado, que gera um tesão e uma euforia momentânea. Ou seja, se você é adepto do sexo químico, se você tem curiosidade ou já pratica esse tipo de sexo, é importante entender a política de redução de danos. Redução de danos salva vidas. Redução de danos é você tentar orientar a pessoa a fazer o uso de substância da maneira menos nociva possível para o organismo dela e para a sociedade. E as dicas básicas são: não misturar substâncias, não utilizar doses altas, sempre tem alguém de confiança para cuidar de você caso aconteça alguma coisa errada, sempre utilizar preservativo, e a PrEP vem somar bastante, porque a gente sabe que pessoas que transam sob efeito de cocaína, de ketamina, de GH, elas acabam ficando com comportamentos de risco aumentado e a chance de transmissão de HIV e de outras ESTs aumenta. E se você tem problemas cardíacos, problemas neurológicos, o uso dessas substâncias é ainda mais arriscado. Portanto, sempre pense 2, 3, 4 vezes antes de utilizá-las e procure se informar. A gente não faz apologia ao uso de nenhuma substância e a gente sempre incentiva a redução de danos. Mas é bom lembrar que a pandemia ainda não acabou, né, gente? Muitas pessoas estão esquecendo disso com o relaxamento do isolamento social. Só que enquanto a gente não tiver uma vacina e tiver todo mundo vacinado, não dá para vacilar. Por sinal, o número de casos tem aumentado bastante nas últimas semanas.
É difícil ficar todos esses meses isolado, sem carinho, sem afeto e, é claro, sem sexo. Mas a gente tem que entender que é para um bem maior e para um futuro melhor para todos. A gente já perdeu muitas pessoas para a Covid, muitas ainda estão adoecendo. Por isso, se você tiver oportunidade, tente ficar em casa, tente se isolar, tente evitar aglomerações e tente expor outras pessoas. Sempre que você for marcar um encontro, pergunte para a pessoa se ela tem algum sintoma gripal. Você também pense nos tipos de exposição que você teve nos últimos dias para você não se colocar em risco e nem colocar a outra pessoa. Hoje em dia a gente sabe que os casos estão aumentando, os estudos de vacina também estão avançando, então fique calmo que daqui a um tempo a vacina vai chegar e todos nós poderemos retomar as nossas vidas, transantes e felizes como antes. E eu não poderia terminar esse episódio sem falar dela, que é fundamental nos relacionamentos digitais: a prevenção combinada. Dá para conhecer pessoas novas, ter os contatinhos e manter uma vida sexual ativa sim. É só se prevenir escolhendo como uma combinação de métodos preventivos, como PrEP, PEP, preservativo, gel e serosorting. Então, eu posso dizer que a PrEP é uma das melhores amigas para o sexo casual, porque ela te protege muito eficazmente contra o HIV, chegando a cerca de 99% para o sexo anal, e também protege para o sexo vaginal em torno de 93% a 94%. Ou seja, vale muito a pena utilizar a PrEP, principalmente se você tem bastante parceiros e se envolve às vezes em práticas sexuais desprotegidas, ou seja, sem preservativo. Se você combinar com preservativo, então melhor ainda, porque além do HIV, você vai estar amplamente protegido das outras ISTs. Hoje em dia, a gente não vive mais aquela ditadura da camisinha, em que todas as nossas possibilidades de prevenção eram direcionadas apenas para essa ferramenta. Hoje existe um leque de prevenções, chamado de prevenção combinada, e a PrEP é a queridinha dentre elas. Para acabar, eu vou dar aquele recadinho rápido para vocês. Segue lá a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, pois tem muito conteúdo bacana sobre a prevenção da AIDS e do HIV. Pega aí seu smartphone e acessa facebook.com/combinarrola. Tem também o Instagram, instagram.com/combinarrola, e o Twitter, twitter.com/combinarrola. E claro, não se esqueça de me seguir também no YouTube, Doutor Maravilha por extenso, no Instagram e no Facebook, e no Twitter, Doutor Maravilha por extenso. Lembrando que esse é só o segundo episódio especial do Dezembro Vermelho. Aguarde que na semana que vem tem muito mais. Um grande beijo do Doutor Maravilha. Mua. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. Te espero no próximo episódio.